Meus queridos, amados irmãos, eu quero trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas. Amados queridos, eu quero falar alguns minutos sobre família. A família, ela é algo importante para nós que somos casados. E a família também, ela é importante para os solteiros. Os solteiros que estão se preparando também futuramente para se casar, para ter uma família. Isso é muito importante. Mas tudo tem que ter o seu tempo, tem que ter o seu preparo, né? Organizar as coisas para que a pessoa a qual que ela vai casar, e elas têm uma esperança de uma vida melhor, no futuramente adquirir famílias, filhos, que é importante, uma família edificada. A palavra de Deus diz que mesmo que nós conhecemos a palavra de Deus, mesmo que nós conhecemos o mandamento de Deus, mas se nós não tivermos uma edificação na nossa casa, espiritualmente, vai ser em vão o nosso esforço. Mas se nós tivermos uma edificação na nossa família, se nós tivermos uma edificação através da palavra, a obediência da palavra, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, dar valor à nossa família, amar os nossos filhos, amar nossa esposa ou vice-versa. Isso significa edificar a família, edificar a casa. A casa significa família. Então o rei Salomão, ele escreve dizendo essa palavra: se o Senhor não edificar a casa, trabalha em vão aquele que edifica. Se um operário ou se um pedreiro, se ele não fazer o alicerce de uma casa, se ele construir em cima de um terreno vago, sem construir primeiro o alicerce, vai ser em vão a edificação dessa casa. Então, se o Senhor não tiver na nossa casa, se o Senhor não tiver na nossa família, vai ser a edificação da nossa casa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem obras perfeitas, sem boas obras, se torna em vão o nosso esforço da construção da nossa casa, da nossa família, dos nossos projetos. Então, edificar é você construir um projeto para futuramente, para você edificar. Ou seja, o jovem, ou seja, o casado. Então, nós temos que edificar a nossa casa através da palavra de Deus. A nossa família tem que ser construída num alicerce firme. A nossa casa, a nossa família e a nossa fé tem que ser construída numa rocha firme, numa rocha que tem firmeza. Então essa rocha é Jesus Cristo. Certa vez Jesus Cristo ele faz uma parábola, ou seja, ilustrações para os seus discípulos, explicando aos seus discípulos o que é edificar uma casa sobre a rocha e se edificaram também uma casa sobre a areia. Então Jesus ele faz uma comparação de dois homens, um homem sábio e um homem sensato. Então Jesus ele fala do homem sábio, né? E Jesus fala que o homem sábio, o homem construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as correntezas dos rios, veio o vento e soprou sobre aquela casa. E aquela casa não caiu, porque ela estava edificada na fé. Ela estava edificada na rocha. Quem é a nossa edificação? Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Então o vento veio, a tempestade veio, as dificuldades veio, bateu sobre aquela casa, sobre o lar daquela família, mas ela não foi destruída, porque a fé dela estava alicerçada em Cristo Jesus. Jesus continua dizendo para os seus discípulos: o homem sensato, e ele constrói a sua casa em coisas em vão. Ou seja, o homem sensato construiu a sua casa na areia. Aí veio a chuva, veio a tempestade, veio a corrente dos rios, veio o vento e bateu sobre aquela casa que estava construída sobre a areia. E aquela casa caiu por causa da tempestade.
porque aquela casa não foi construída na rocha, que é Cristo Jesus. Então a fé minha, sua, nossa, se não for construída em Jesus Cristo, e tudo que nós fizermos não vai ser edificado, e tudo que nós vigiar ou ser sentinela, vai ser em vão a nossa vigilância. Mas se a nossa fé estiver edificada em Jesus Cristo, na palavra de Deus, a nossa casa, a nossa fé, a nossa família não vai ser destruída, a nossa família não vai cair, porque a nossa casa, a nossa família, ela foi licenciada, está sendo licenciada em Cristo Jesus. Então você é jovem, solteiros, né, que está pretendendo futuramente casar, então prepara, edifica a sua casa na rocha, prepara os seus projetos para o futuro. Nós que estamos casados, nós que estamos famílias, vamos vigiar, vamos estar atentos, vamos estar sempre com a nossa casa firme na rocha, que é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos olhar, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Então, se ela não olhar para os lados, não se cuidar das coisas, se ela não vigiar é estar atento e não orar, ou seja, orar é você estar sempre em oração, em comunhão com Deus, sempre em oração para a proteção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Então, se o Senhor não vigiar a sentinela, se torna em vão aquele que estiver vigiando. Se um soldado, se ele estiver numa torre de vigília, mas se ele não guardar aquela torre de vigília, não prestar atenção, não olhar para os lados, o inimigo ele vai dominar esse soldado. Então é necessário que nós vigiamos, mas que nós seja um soldado atento na vigilância, para que o inimigo não venha nos atacar, para que a nossa vigilância sobre a torre não seja em vão a vigília da sentinela. Então eu creio que Jesus, nesse momento, ele está alcançando você, família, pai, filhos, e que Deus continua abençoando e tendo misericórdia da nossa família, que Deus continua, né, edificando a casa para que nós não venhamos trabalhar em vão, e que Deus continua vigiando a sentinela, ou seja, que Deus continua nos guardando para que o nós fazermos e não seja a sentinela em vão, ou seja, nós não venhamos vigiar a sentinela em vão. Então que Deus possa, pela tua misericórdia, continuar edificando. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Não esqueça de inscrever-se no meu canal e não esqueça de dar um like, tá bom? E que Deus te abençoe, fica na paz, que tem mais novidades para você. Que assim seja.